Bom, vamos dar continuidade então na análise das alterações à lei anticrime na parte geral do Código Penal. E agora vamos falar dos efeitos da condenação em virtude da inserção do artigo 91A do Código Penal, que a gente poderia chamar de uma expressão chamada confisco alargado de bens. O que isso significa? Significa que a hipótese trazida pelo artigo 91A do Código Penal permite que o juiz determine como perdimento do bem em favor da União de bens não necessariamente obtidos diretamente de produto ou de proveito do crime. Vamos dar uma olhadinha como é que seria esse mecanismo. Então, não é para todos os casos, mas somente condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão é que poderá decretar perda como produto ou proveito do crime, bens do patrimônio eventualmente lícito do condenado, quando houver uma incompatibilidade entre o patrimônio do condenado apurado e o que ele poderia obter com a sua renda lícita. E aí, a gente pergunta quanto desses bens poderiam ser decretados como perda, como produto ou proveito do crime. A análise é que vai fazer uma comparação entre o valor do patrimônio do condenado menos aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Então, aqui, o legislador não exige que seja comprovado a relação direta desses bens objeto de perdimento como de proveito ou produto do crime, mas apenas um indício, uma prova da incompatibilidade entre o patrimônio do condenado e o que ele tem apurado e o patrimônio que seria compatível com o seu rendimento lícito. E aí, o que deve ser entendido como patrimônio do condenado para fins do artigo 91A do Código Penal? Diz a lei, todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha domínio e benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E também todos os bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. E aí, mas, todavia, o legislador abre oportunidade para que o condenado possa demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do seu patrimônio. E para que ocorra essa medida, ou seja, para que o juiz decrete perda dos bens que não estão diretamente relacionados a proveito ou produto do crime, o promotor de justiça deve requerer expressamente quando do oferecimento da denúncia e deve indicar a diferença apurada entre o patrimônio do condenado e o que ele poderia obter mediante sua renda lícita. E, de outro lado, caberia ao juiz, quando for analisar a medida na sentença, na verdade, se vai decretar ou não essa perda desses bens em favor da União, ele deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Porém, também há uma possibilidade, uma previsão de que os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organização criminosa e por milícias, elas deverão de ser declaradas perdidos em favor da União ou do Estado, de forma ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizado para o cometimento de novos crimes. Então, ainda que, independentemente dessas questões, o juiz ele decretará os instrumentos utilizados para a prática de crimes de organização criminosa e milícias em favor da União, certo?